Mantenha aberto aí, irmãos. E eu quero ler Hebreus 11 com você. Pode manter onde eu pedi para você abrir. Deixa eu só fazer menção desse texto. Temos lido ele já há alguns dias. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram a promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e de prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espadas. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno deles, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido, separado, coisa superior a nós, para que eles, sem nós, sem o nosso testemunho, não fossem aperfeiçoados. Meu Pai. Irmão, uma igreja sem um texto desse não é igreja. Uma igreja sem um texto desse não é igreja. Nós ficamos pensando, será, né? Existe uma falsa graça, uma super, hiper graça, pregada falsamente nos dias de hoje. E a gente fica pensando, será que é necessário fazer alguma coisa para receber algo de Deus? Porque afinal de contas, Deus já morreu por nós, e por meio da sua morte nos trouxe a redenção, a salvação. Então será necessário fazer alguma coisa para que Deus faça por mim? Por que será, irmãos, que esse texto de Hebreus 11 está na Nova Aliança? E Deus está mostrando o que homens fizeram para que o Evangelho chegasse até aqui. Porque se tudo aconteceu pelo sacrifício de Cristo, e os homens, a igreja, que é a sua noiva, que é o seu corpo, não precisava fazer mais nada, então para que isso está aqui na Bíblia? Porque não só no Antigo, mas no Novo Testamento também, homens continuaram morrendo pelo Evangelho. Minha Bíblia diz que Tiago foi decapitado em praça pública. Minha Bíblia diz que Pedro, o apóstolo Pedro, foi crucificado de ponta cabeça. Minha Bíblia diz que o apóstolo João foi colocado num barril com azeite, óleo fervendo e mergulhado lá dentro. E isso tudo no Novo Testamento. Jesus já tinha vindo, já tinha ressuscitado, o Espírito Santo já tinha descido. E por que homens continuaram a pagar um preço para que as coisas acontecessem? Será, irmão, que tudo aquilo que é trazido para nós não é um simples blefe do inferno, para que a igreja seja uma igreja fraca, uma igreja frouxa, uma igreja não relevante, e com isso Satanás expanda os seus domínios?
falsos ensinos, irmãos, ensinos de demônios. Então, irmãos, um texto desse diz que todos eles, embora tivessem aprovação na sua fé, não receberam a concretização da promessa. Eles não viram nos seus dias aquilo que eles ansiavam ver, porque Deus separou para mim e para você, para a igreja deste tempo, algo maior. Sabe o que temos hoje de muito maior do que eles, irmãos? O Espírito Santo, que habita dentro de nós, no qual eles não tinham. O Espírito Santo habitando dentro de nós, para que através do nosso testemunho, para que através do Espírito Santo em nós, pudéssemos fazer obras maiores do que eles fizeram. Cai para dentro, irmão. Pega firme, irmão. Para que através do Espírito Santo, porque eles fizeram tudo isso sem o Espírito Santo. Eles fizeram tudo isso que eu li para vocês agora sem o Espírito Santo habitando neles. E o Senhor falou em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, irmãos, não é um batismo para salvação, é um batismo para encorajamento, é um batismo para o trabalho, é um batismo para o serviço. Recebereis poder. É o dínamos, é o poder que opera. Esse poder na palavra, no grego é dínamos, um poder que opera em nós, para que possamos ser testemunhas, ou no original, mártir, entregar a nossa vida por aquilo que acreditamos. Isso é a igreja que Jesus falou que era. Tudo o resto, irmãos, é um blefe de Satanás. Eu quero que até o final desse momento, irmãos, desse tempo juntos aqui, você possa entender algumas coisas. Amém? Então guarde esse texto, ele é maravilhoso. E abra sua Bíblia em 1 Reis 16. Vamos lá. 1 de Reis, capítulo 16, e o verso 29. Diz a palavra do Senhor assim. 1 de Reis 16, 29. Amém, irmãos? No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel e em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova. Estamos falando de Acabe, que era rei de Israel. E a Bíblia diz no verso 30 que Acabe, filho de Onri, ou Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então ele não somente cometeu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também casou-se com Jezabel, que é filha de Etbaal. Etbaal quer dizer Baal é Deus, e ele é rei dos Sidônios. E passou a prestar culto, então, junto com Jezabel, a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído, detalhe do texto, Acabe construiu um altar em Israel para um Deus estranho, ou para Satanás. No templo de Baal, que ele mesmo, Acabe, tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que qualquer dos reis que Israel tinha tido antes dele. Esse é o Acabe, o esposo da Jezabel. Ele provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais do que qualquer de todos os reis que Israel havia tido antes dele.
Durante seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó e lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Deus havia trazido um decreto que Jericó, que havia sido destruída, nunca mais fosse construída. Porque o Senhor falou, aqueles que construírem Jericó, eles vão começar semeando um filho e terminar semeando outro filho. E assim como Deus fez, aconteceu. Irmãos, nós estamos num tempo, esse tempo, panorama em que Israel estava sob domínio, sob governo de Acabe, que era filho de Onri, e esse havia se casado com Jezabel, que é uma princesa dos Sidônios. Jezabel era filha de Etbaal. Etbaal era um rei sidônio, e Etbaal significa Baal. Baal é Deus, Baal é uma entidade. Baal é o Deus cananeu da tempestade e do trovão. Baal representava no meio do povo que toda a fertilidade dos animais, as chuvas, toda a colheita era abençoada por ele. Então, segundo a cultura dos cananeus, Baal era o Deus da fertilidade, Baal era o Deus da chuva, Baal era o Deus das colheitas, Baal era o Deus da grande produtividade dos animais. E ele casou com Jezabel e começou a adorar a esse Deus, entre aspas. Nesse tempo, Israel estava totalmente, levado, conduzido por esse rei a um lugar de apostasia, a um lugar de frieza espiritual, a um lugar de idolatria. E quando um rei, irmão, se desvia, geralmente o povo vai junto. Por isso, a grande responsabilidade daqueles que governam, daqueles que estão à frente de um povo. E é nesse tempo que o Senhor começa então a trabalhar o profeta Elias, porque Deus precisa mudar o rumo das coisas e Deus precisa trabalhar o profeta Elias. Diz nesse momento então de apostasia, momento de crise moral, de crise espiritual, momento de apostasia onde o povo de Deus, o povo eleito do Senhor, a propriedade exclusiva de Deus, que é Israel, começa a se envolver com tudo aquilo que o Senhor abomina. Deus precisa contar, irmãos, com aqueles que ainda estão de pé. Amém? E Deus então levanta Elias, para que Elias procure Acabe. E Elias vai até Acabe e diz assim, olha Acabe, segundo a minha palavra, não choverá mais em Israel, até que eu novamente dê um decreto contrário. Esse texto é tão interessante que ele não diz, assim diz o Senhor, ele não diz segundo a palavra do Senhor, ele procurou Acabe, Elias e falou, segundo a minha palavra. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o profeta está dizendo, eu estou dizendo, que não chove mais. O profeta Elias procura o rei de Israel e diante da face dele diz, eu profetizo, eu lanço uma palavra que a partir de hoje não chove mais, até que eu revogue essa palavra. Isso, irmãos, envolve tanta ousadia, envolve tanto posicionamento, tanto senso de propósito, que assim os céus foram fechados e por mais de 3 anos não caiu uma gota d'água em Israel. Você sabe, irmãos, que é uma seca de alguns meses, você já viu o que acontece. Pensa 3 anos sem cair uma gota d'água. E aí começa o povo a entrar debaixo de um juízo terrível. E quem fechou o céu não foi o diabo, foi o Senhor. E nós vemos então a igreja desse tempo, o Israel de Deus, debaixo de um juízo que vem pela mão de Deus. E aí nesse tempo vai começar a acontecer as histórias daquelas viúvas. Lembra que Elias vai lá e tem uma viúva que está fazendo ali, catando os cavacos para fazer o seu último bolo. E Elias chega e diz, então vai lá e prepara o bolo para mim, porque ela ia fazer a sua última refeição com seu filho e os dois morreriam.
E Elias vai lá, pede aquele bolo, aquela refeição, aquela mulher entende, acredita na voz profética, prepara o bolo, entrega para Elias. E diz então que o cenário, a vida daquela mulher se tornou um oásis no deserto. Que em volta da casa dela tudo era ruína, era tragédia, secaram os rios, os animais morreram, as vegetações se acabaram, mas na casa daquela mulher havia, sabe, um fluir de um rio no espírito, no qual ela conseguiu trazer também os seus parentes para aquela casa. E ao abrir da casa, da janela da viúva, irmãos, olhando para dentro havia bonança, olhando para fora havia caos. É isso que a Bíblia diz. A casa da viúva, que até Elias viveu um tempo lá, se tornou um oásis, um lugar de água fresca no meio de um deserto terrível. Porque confiou, porque creu numa voz que desafiava, numa voz que libertava. Qualquer um que pudesse pensar Elias chegando para a viúva e dizendo: o que tu está fazendo? Eu estou catando aqui meus últimos gravetos. Com isso aqui nós vamos fazer um fogo. E eu tenho lá na minha vasilha um restinho de farinha. E eu vou fazer minha última refeição para dar para o meu filho. E nós morreremos. E Elias falou: vai e faça. Mas faça esse bolo, essa refeição, para mim. E qualquer um de nós, irmãos, nesse tempo diria: miserável, explorador, safado, sem vergonha, quer o dinheiro do povo. Não é isso, irmãos, que a igreja diz? É ou não é? Diga: é. Mas o que aquele profeta queria, irmãos, era mostrar para aquela mulher que se ela tirasse os olhos do natural e cresce no poder do Senhor, a vida dela seria transformada. Elias era um libertador sobre a vida daquela mulher e dizendo: se você tirar os olhos daquilo que é natural, se você tirar os olhos daquilo que te prende, se você tirar os olhos, sabe, das coisas, se você conseguir vencer a sua mente de razão e entrar em um lugar do sobrenatural, sua vida se transforma. Você não morre nem seu filho e ainda entra num lugar de bonança. E ela conseguiu escapar desse lugar, irmão. Ela fez o bolo e deu ao profeta. O profeta falou: isso era só o passaporte para que você entrasse em níveis de glória, de remissão. Um bolo serviu para que uma família fosse remida. Ela não morreu, seu filho não morreu, ainda decidiram o seu futuro. Um bolo. Mas se ela comesse um bolo que não tinha entregue a Deus, os dois morreriam de barriga cheia ou quase vazia. Libertadores, irmãos. Homens que carregam sentenças. Homens que estão ouvindo os céus quando poucos estão ouvindo. Eliseu, nesse mesmo tempo, num tempo de seca, ele chega, o legado foi passado de Elias para Eliseu. Eliseu também chega para uma viúva. E essa era um pouco uma história diferente. A viúva tinha 2 filhos, não mais um. E tinha uma dívida. E como havia, sabe, crise na terra, ela não tinha como pagar a dívida que o marido fez. O marido morreu, deixou a dívida. O credor vem e diz: seu marido tinha uma dívida comigo, ele morreu, você paga. E ela: não tenho como pagar. E ele falou: levarei seus 2 filhos adolescentes para mim, serão meus escravos. E essa mulher está desesperada. E é o momento então que a voz profética se apresenta novamente. É o Eliseu e diz à mulher: o que você está fazendo? E ela falou: estou desesperado. Simplesmente dando a Deus aos meus filhos, a minha herança. Aí Eliseu falou: por quê? Porque o meu marido era servo do Senhor. Aí ela vai, irmãos, e invoca: o meu marido serviu ao Senhor. O meu marido era um servo de Deus. O meu marido serviu ao teu Senhor, serviu Elias. E ele morreu. E ele gastou tudo que a gente tinha servindo a Deus. Há alguns rabinos, irmãos, que dizem que essa viúva era a esposa de Obadias, que sustentou 100 profetas em cavernas para escondê-los de Jezabel.
Obadias era alguém que servia o rei Acabe, era como a figura de Neemias, era como se fosse um copeiro, alguém que servia o rei Obadias, temente, servo de Deus, na corte de Acabe, Obadias. E quando Jezabel começou a decapitar os profetas, que é isso que ela fazia, Jezabel calava a voz profética. O que é calar a voz profética? Arrancava, matava os profetas do Senhor e colocava em trabalho em Israel os profetas de Baal e de Azera, que eram os principados, as entidades que os sidônios adoravam. Então, decapitando os profetas, começou a calar a voz profética, não tinha mais culto, não tinha mais profecia, ninguém falava pelo Senhor, porque estavam intimidados. Se falar, morre. Se profetizar em nome do Senhor, morre, perde a cabeça. Então começou a se calar a voz de um povo, o culto a Deus foi extinto, a adoração a Baal. Então um homem chamado Obadias, numa caverna, em duas cavernas, ele pegou numa caverna e separou 50 profetas, e em outra caverna separou mais 50 profetas, e disse: eu vou sustentar vocês aqui escondidos, para que nessas cavernas vocês consigam profetizar. Se é que todo o povo se cala, se o culto acaba, se uma nação não profetiza mais, não adora mais, não tem mais culto a Deus, se a voz profética se cala, então, verdadeiramente, irmãos, acabou a nossa esperança. Então Obadias vai lá e esconde esses profetas, 100 profetas, 50 em cada caverna, e diz: eu vou sustentar vocês aqui, eu trago pão, eu trago água, eu trago comida, vocês não saem daí, vocês adoram a Deus na caverna, e profetizem, e tragam a palavra de Deus para nós. Obadias, servo de Acabe, está escondendo. E sabe o que diz um estudo rabínico? Que Obadias gastou todo o dinheiro, toda a reserva que ele ganhou de Acabe, no reinado de Acabe, porque ele tinha um alto posto no reinado de Acabe, investindo nos profetas. Já pegou, irmão? Diga assim comigo: se sou uma igreja. Vocês estão de jejum mesmo, né? Diga assim: se sou uma igreja que o meu recurso não serve para sustentar profetas, não serve para nada. Pode aplaudir Jesus. Se o recurso, irmãos, que Deus traz uma igreja, aos empresários, aos homens de negócio, aqueles que estão trabalhando, que estão produzindo, se somos uma igreja que o nosso recurso, nós não temos entendimento, que o nosso recurso serve para que o reino de Deus avance, serve para que missionários sejam enviados, e serve para que em todos os tempos a voz profética continue a ecoar. Se nós não entendemos isso, irmãos, então nós somos não a igreja, somos um embuste. Somos um embuste, ou aquela igreja que nós falamos lá no início. Se servimos ao Senhor, ou achamos que servimos, e o nosso dinheiro serve, irmão, para comprar sapato, bolsa, viagem e lazer, e apenas isso, então não somos uma igreja, somos um embuste. Porque, irmãos, se você entender o reino e os processos de Deus, Deus vai abençoar a sua vida, querido. E você vai viajar sim com a sua família, e você vai sim manter a sua casa. Um dia eu estava ouvindo um homem esses dias, e ele disse assim: quer saber onde um homem de Deus está o coração dele? É umas coisas radicais que a gente usa, mas isso serve para arrebentar com a gente, né? Eu gosto disso, aquilo que me faz pensar. Falava hoje na hora do almoço para os irmãos que almoçaram com a gente, eu falei: eu não ouço fulano, nem ciclano, nem beltrano. Além de achá-los que são bênçãos, são legais, mas o conteúdo, a palavra serve para aqueles que
estão iniciando, servem para trazer gente. Mas dependendo do nível que você está em Deus, irmão, você precisa ouvir coisa que te alimenta e que te posiciona. Coisa que você acaba de ouvir e diz: o que eu faço com isso agora? O que eu faço com isso agora? É isso que eu gosto de ouvir. E esses dias eu ouvi, ele dizia assim: você pega, quer saber onde está o coração do homem? Você pega o contra-cheque dele, não é contra-cheque, é o extrato bancário. E você vai ver com que um homem gastou o seu recurso durante todo o mês. Aí você vai riscando assim: eu, Jesus, Jesus e eu, Jesus, Jesus e eu, Jesus, e vê depois como é que fica a conta. E eu peguei o meu, irmão. Isso aqui é eu, Jesus, eu. O que foi gasto com você, com a sua casa, com a sua família, e o que foi gasto com o Senhor. O que de tudo aquilo que você tem naquele mês foi envolvido com o Senhor. Isso te faz mostrar onde está o coração do homem. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem comem, mas ajunteis tesouros no céu, diz o Senhor. Sabe o que é um tesouro no céu? Não é a sua boa ação. Tesouro no céu são almas. É o único tesouro que você pode conquistar na terra e que um dia vai para o céu, são almas. Isso é tesouro nos céus. Então, trabalhe, irmãos, para dedicar parte ou muito daquilo que o Senhor te dá, para que almas conheçam a Jesus como Deus verdadeiro. Quando nós pegamos a lista de Schindler e vemos aquele homem, aquele cara que pegou, sabe, a sua riqueza naquele tempo e comprou aquele tanto de judeus. E como aquilo fala, irmãos, com a igreja até hoje. Uma riqueza, um valor que salvou milhares de pessoas. Você consegue entender isso? Então, Eliseu chega para aquela mulher. E aquela mulher, né, segundo alguns rabinos, era mulher de Obadias. E ele diz assim: os seus 2 filhos não serão tomados como escravo. Você sai agora da sua casa e eles 2 saem com você. Vocês 3 vão a toda a vizinhança e peguem vasilhas, e não poucas. O Paulo, não poucas. E eles começam a pegar vasilhas. Mas quanto vocês conseguirem? E devem ter buscado mais 100, sabe, Marlinho? Mais 100 vasilhas. E aí, tá bom o tanto que vocês conseguirem. Então vamos buscar mais vasilhas. E quando eles trouxeram aquele mundo de vasilhas que eles conseguiram, só tinha uma botija de azeite. Aí o Senhor falou: vai transbordando agora e vai enchendo as vasilhas. E quando aquela botija, irmãos, é assim, ó, a botija está cheia. Aí ela enchendo uma vasilha. Quando acabou de encher, essa vasilha está cheia, só que a botija também está cheia. Quando a gente ouve coisas dessas, a gente pensa assim, alguns pensam assim: eu não creio nisso. Eu acredito que você não crê. Porque se você cresce, o seu olhar aqui de cima era outro. Eu conheço o olhar de quem crê em milagres. Sabe por quê, irmãos? Porque já viveu milagres. A minha mãe está ali, ó, eu era um aleijado. Eu não andava. E passei muito tempo da minha vida assim. Hoje eu ando, corro, pulo. Sabe por quê, irmãos? Eu creio em milagres. Sabe qual é o problema, irmãos? O milagre não está na ordem, irmãos, apenas da sensação, da emoção. Está no lugar da renúncia. Porque até a fé, nos níveis mais altos, é uma entrega.
Você está entendendo isso? E ali estava cheio a botija, e ele foi enchendo as botijas, até que acabaram as vasilhas, e o azeite cessou. Porque enquanto tiver botijas para se encher, o azeite não vai parar de correr. Enquanto o homem apresenta botijas vazias para encher, o azeite não vai parar de correr. Quando aquele homem pergunta para aquela mulher: ei, mulher, o que tu tens em tua casa para entregar ao Senhor? E ela falou: eu não tenho nada. E ele desesperou e botou a mão na minha cabeça, botou a mão na cabeça dele e disse assim: essa é a última resposta que eu esperava ouvir da mulher de um profeta. Porque todas as vezes, irmãos, que você não entrega nada, o seu nada vezes o tudo de Deus é nada. Pega seu nada, vezes Deus vem com tudo. Quanto que é nada vezes tudo? Vou melhorar a sua conta. Pega o seu zero, e Deus vem com 100%, que é o tudo dele. Quanto que é 0 vezes 100? Quanto que é 0 vezes 100? 0. Então Deus veio com tudo, mas você colocou nada, você continua sem nada. Eu não tenho nada. Aí o profeta, ela falou: a não ser. Aí ele suspirou: eu tenho uma botija de azeite. Aí ele falou: basta. Com teu pouco, Deus pode fazer muito. Eu tenho uma vasilha de azeite. E ele falou: traga a sua vasilha de azeite. Sabe por quê, irmãos? Se você colocar só um, tira o seu 0 e coloca 1, e Deus trouxer o tudo dele é 100, quanto que é 1 vezes 100? Então você entrou com 1 e saiu com 100. Começou a entender? Então, talvez você já esteja preocupado. Eu não estou ministrando nessa noite a respeito de dinheiro, não. Ah, pastor, será? Irmão, sua mente é suvina. Sua mente é suvina. Eu não estou falando a respeito de dinheiro, não. Eu estou falando de entregar sua vida, seu coração, suas emoções, seus pensamentos, sentimentos, suas forças. É entregar sua alma, entregar o seu corpo, entregar seu testemunho a Deus. Você já segurou a carteira de lado assim, irmãos? Porque a nossa mente é suvina. Deus é dono de ouro e de prata, meu irmão. Sou eu que preciso dele para ter alguma coisa, não é ele que me indica seus centavos. Pensa num Deus, irmão, chorando pela igreja de Araguari: por favor, dá o dízimo, dá uma oferta. O Senhor dos Senhores, o Senhor dos Senhores, diz que ele afere os montes em balança de precisão, que é aquela balança que o ourives, sabe, mede, afere, pesa ouro, gramas de ouro. Ele, na balança de precisão dele, ele afere os montes da terra. Diz que o firmamento que você mede aí a anos-luz, né, tantos quilômetros-luz, que o firmamento, ele diz assim: desse planeta até esse tem 2 palmos. Ele mede o firmamento com as palmas da sua mão. A palavra de Deus diz que todas as águas dos oceanos, Pacífico, Índico, Atlântico, lagos e mares, todas as águas da terra cabem na concha das suas mãos. É desse Deus que eu estou falando. E você achou que ele precisava de alguma coisa assim? Sabe quem precisa, irmão? Sou eu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se aquela mulher, aquela primeira viúva, dissesse a Elias: não, o bolo é meu e do meu filho, a gente faz o bolo e come o bolo, o profeta não tinha morrido. Ele comeria em outro lugar. Mas ela teria morrido, Alexandre. Você está entendendo? Porque quem precisa, irmãos, da voz profética sou eu, não é Deus.
Quem precisa obedecer, irmãos, romper um limite de obediência, somos nós como igreja. Não é Deus. Se eu não obedeço, Deus continua sendo Deus. Se eu não obedeço, Deus continua sendo Deus. E em nada fere a sua magnitude. Agora, se eu não obedeço, eu continuo sendo nada. E aquela mulher começou a encher as vasilhas, porque ela falou no início: eu não tenho nada, só uma botija de azeite. Esse só salvou a vida dela. E com todo aquele azeite, diz a história então, que ela vendeu todo o azeite, pagou a dívida, ainda sobrou muito, Catiúcia, e viveu bem do resto. Meu marido era servo de Deus. Chegou a hora de colher a fidelidade que ele plantou. A minha avó era serva de Deus, irmão. Meus pais são servos de Deus. E Deus é um Deus geracional. Eu não colho só o que eu planto, eu colho as minhas gerações. Você quer mudar a vida dos seus filhos? Resolva agora fazer o que seus pais não fizeram. Resolva fazer o que seus avós não fizeram. Está entendendo? O Senhor falou para Elias: vai lá e procura Acabe. Elias foi e disse: não chove mais. Por que não estava chovendo mais? Porque era Deus desmantelando justamente quem? Quem que é o Deus cananeu da tempestade? O Baal. O Baal era o Deus da tempestade. Quem que Israel estava adorando? Baal. Quem que Israel estava idolatrando? Baal. Quem que Israel agora acreditava e tirou Deus da jogada? Baal. Aí o Elias vai lá e fala: segundo a minha palavra, não vai chover mais aqui nenhuma gota. E não choveu mais nada. Aí o Senhor está dizendo: agora adora Baal, crente. Adora Baal. Agora adora Baal para cair chuva aqui. E a palavra de um homem se tornou mais forte que a de um semideus. Porque Elias falou: não chove até o meu próximo decreto. E o Senhor olhou lá em cima e disse: atrevido menino, hein? O Senhor olhou e falou: quem profetizou isso aí? E os anjos falaram: é o Elias, o tesbita. E o Senhor falou: pode confirmar, carimba, está avalizado a palavra dele, porque tem crédito comigo. Isaías diz: eu sou Deus que confirmo as palavras dos meus servos e desbarato aqueles que profetizam mentiras. Eu sou Deus, diz Isaías, que confirmo a palavra dos verdadeiros profetas e arrebento com os falsos profetas. Nós chegaremos a entrar num lugar que a Bíblia mostra algumas vezes, que homens profetizaram aquilo que Deus não mandou, mas Deus endossou a palavra, porque o profeta tinha crédito. Aí quebra a nossa razão de ficar quanto tempo, mas será que Deus, será que isso, será que aquilo? Chega um momento que o Senhor fala assim: uma seca de rebentar. Elias sai com Obadias no meio do mato, procurando uma fonte de água, procurando alguma coisa, até o rei, irmãos. Elias não, Acabe sai com Obadias. Acabe está junto com Obadias, procurando uma fonte de água, alguma coisa no meio do povo, no meio do seu território. E Acabe diz assim para Obadias: vai por ali, que eu vou por aqui. Se você achar qualquer coisa, você me fala, para que nosso povo todo não morra. E Obadias está lá. Obadias sabia onde estavam as cavernas que ele estava escondendo os profetas.
Aí de repente, irmãos, no meio da peregrinação ali, à procura de água, Obadias dá de cara com Elias. E Obadias, diz o texto que Obadias reclina diante de Elias e o reverencia o profeta e diz: és tu mesmo, meu senhor? E Elias o toma e diz: levanta-te, sou eu sim. Como eu amo a honra, irmão. Homens, os dois comedor de farinha, os dois sabendo que não são nada sem Deus, mas o espírito da honra se dobrou e ele falou: levanta-te. Elias levantou e falou assim: meu senhor, o meu rei Acabe te procurou em todas as nações da terra. O meu rei, ele te procurou em todas as nações. Ele patrocinou exércitos em todos os reinos para que achassem e dessem a sua cabeça a prêmio. Ele está à tua procura. E Elias então pega nos ombros de Obadias e olha bem nos olhos de Obadias: olhe para mim, Obadias. E ele olhou e diga: então vá, Acabe, diga que eu estou esperando por ele, porque é momento da minha manifestação, é para essa hora que eu vim. E Obadias diz: meu senhor, não me faça te entregar a ele. Se ele te achar, verdadeiramente ele te matará. Aí Elias falou: não, ele não pode. Ele não pode. Aí Obadias pede para Elias, diz assim: por favor, Elias, se eu mandar Acabe vir aqui dizendo que tu está aqui e você não estiver, e o Senhor não estiver aqui, certamente eu morrerei, perderei a minha cabeça. E ele diz: tão certo como vive o Senhor, aqui ficarei. Mande Acabe vir se encontrar comigo. É momento da grande disputa. É o momento de subir o monte. É o momento de restaurar o altar. Como é que nós vamos mudar as coisas no Brasil? Batendo panela na rua. Como é que nós vamos mudar as coisas no Brasil, irmãos? Indo para a internet, uma igreja para falar do outro. Aí é crente miserável. Joga aqui esse foco em mim, crente miserável. Você que vai para a internet para falar de outra igreja, cale a sua boca. Vai falar mal de Satanás. Eu não concordo com muitas coisas, irmãos, de muitas igrejas, mas eu não estou aqui para levantar em rede social para falar mal dos meus irmãos. Você está aqui, irmãos, para instruir, você está aqui para ensinar, você está aqui para se converter, você está aqui para se posicionar. Mande Elias vir a mim. E Obadias diz: então eu mandarei. Elias está lá esperando e chegou Acabe. E Acabe dá de olho, sabe? Acabe coloca os olhos em Elias e diz assim: te achei. Aí Elias falou: não, fui eu que te achei. A autoridade, irmãos, não está com quem governa, a autoridade está com quem Deus levanta. Porque nos tempos de fome, as autoridades constituídas recorriam a quem tinha revelação, não a quem tinha título. Fui eu que te achei. Aí ele falou assim: és tu? Acabe falou para ele: és tu, Elias, o perturbador de Israel? Ele falou: não, é tu que perturba Israel, com a tua família pagã. E diz assim: chegou o momento, o Senhor mandou que eu te encontrasse aqui. Amanhã nos encontraremos no cume do Carmelo. O Monte Carmelo. O Monte Carmelo. O monte do profeta Elias. Irmãos, o Monte Carmelo ficava numa região desértica. Ficava numa região de desertos.
E lá em cima ele falou assim: nos encontraremos lá no monte, no cume do monte. E ali você, Acabe, subirá. E ali você levará os seus profetas, tanto os de Baal quanto os de Azera. Você levará os seus profetas e também levará um novilho. Leve um novilho. E chegando lá você levantará um altar. Eu também subirei ao monte. Levarei o meu novilho. E nós levantaremos os nossos altares. E o Deus que responder com fogo. Eita, Elias. O Deus que responder por fogo. Esse é verdadeiro Deus. Em cima do monte veremos se Baal é Deus ou se Iavé é o Senhor. O Deus que consumir o holocausto, que consumir o altar com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí, irmão, será que tem homem assim ainda hoje? Hein, Lilinho? Será que tem homem assim? E enfrenta o rei, que está de olho nele, querendo matá-lo, e diz: não, não toque em mim não. Você não toca em mim não, amanhã nós vamos estar lá em cima. E amanhã nós vamos só ver quem que é Deus aqui nessa história. Se for Baal que for Deus, então todo Israel adorará a Baal e você pode arrancar minha cabeça. Mas se Deus que eu sirvo for Deus, você está frito em pouca banha, Acabe. Será que tem homem assim ainda? Eu quero mostrar uma coisa para você, para a gente encerrar. Abra aí comigo em 1 Reis. Espírito Santo, te adoro, te louvo, te glorifico. Espírito Santo, toque-nos. 1 Reis 18. 1 Reis 18. Verso 19. 1 Reis 18, verso 19. Vamos lá. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Vamos entrar nos detalhes do texto, irmãos. Eu sei que você conhece essa história, mas não conhece como vai conhecer hoje. Então te aquieta aí e abre sua mente para aquilo que Deus está falando ao seu espírito. Verso 19 diz assim, detalhe do texto. Agora Elias falou: convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Diga assim comigo: todo o povo. Então ele não foi sozinho e nem levou uma representação. Ele falou: eu quero Israel inteiro no Monte Carmelo. Irmão, a coisa já começa aqui. Tem essas tribos, Lino, tribo de Gade, a tribo de Azera, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali, a tribo de Simeão, todas as tribos, levantando seus acampamentos, levantando todo o seu povo e cruzando um deserto para chegar ao monte, subir ao monte, porque lá em cima teria um duelo de titãs. Lá em cima teria um duelo de deuses. Irmão, eu atravessaria até o mundo para ver isso que ia acontecer lá. E diz aí o que é o texto? Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, são 800, que comem na mesa de Jezabel. Leva também. Acabe então convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. O rei estava convocando também, o rei e o profeta. Verso 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse, lá em cima, depois de cruzarem o deserto, chegarem ao monte, está lá as tribos reunidas,
Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? É a primeira pergunta do profeta, que eles não viam há muito tempo. O profeta estava sumido, desaparecido. Todo mundo viu Elias e falou: uau, Elias voltou. Elias voltou, alguma coisa vai acontecer aqui, porque Elias está aí. 3 anos desaparecido, sumido, para que Acabe não o matasse. Elias dirigiu-se ao povo e disse, verso 21, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é que é Deus, sigam Baal. Diga comigo, irmão, mente dividida. Voltamos à origem. Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Até quando vocês vão servir aquilo que parece que faz mais sentido? Até quando vocês vão servir e adorar aquilo que traz mais retorno? Até quando vocês vão ter essa mente dividida, dois pensamentos? Se Baal é Deus, então sirva Baal de uma vez. Agora, se Deus é Deus, voltem para Ele. Olha só, olha o verso 21. O povo, porém, nada respondeu. E aí, meu irmão? Essa é a igreja. Talvez, diante de uma situação daquela, Elias, pastor Arnaldo, acreditando no que ia acontecer, traz todo o povo. E Elias já está tuchado, irmão, já está pegando fogo, entendendo o que vai acontecer. Deus simplesmente vai responder por fogo. Aonde você já viu isso acontecer na Bíblia, irmãos? Quais os altares da Bíblia que foram consumados por fogo diante de uma multidão? Aonde que isso acontece na Bíblia? Aonde que isso acontece na Bíblia? Você está vendo algo extraordinário acontecer. Está todo o povo de Israel. Quando você for ver aqui, não está só Israel. Nesse tempo, Israel já era dividido do reino de Judá. Reino do norte e reino do sul. Capital em Jerusalém, né, o reino do sul. E capital em Samaria, o reino do norte. Aqui reúne todas as tribos. Estão lá em cima. Eu quero que você me entenda, irmãos, para a gente poder orar. E me dê esses 15 minutos finais com toda a sua atenção. Esse é o momento da remissão de uma nação. Você não pode ler a Bíblia e achar que não tem nada a ver com os dias de hoje. Porque senão não faz sentido você estar aqui. Se você estuda a Bíblia para ser um historiador e saber o que aconteceu no passado, irmãos, você vai se tornar, sabe o quê? Um historiador e não um servo de Deus. Você vai se tornar um historiador muito bom, famoso, importante. Você vai se tornar um grande teólogo, você vai se tornar um grande arqueólogo, mas se você quer ser um profeta, você precisa entender o que está acontecendo agora. Esse é o momento da remissão de uma nação. Esse é o momento da remissão de uma nação. Um profeta está em cima do monte, junto com uma nação. As tribos se recolheram para cima do Carmelo. E antes que começasse a acontecer alguma coisa, Elias chega e diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês terão essa mente dividida? E ele esperava que o povo dissesse: não, Elias, nós estamos juntos, vamos retomar, vamos servir ao Senhor. Mas o povo, Alexandre, nada disse. O povo ficou quieto. Aí olha lá, irmãos, a crise do profeta. O profeta entra em crise, embora seja por pouco tempo. Olha o que diz aí o próximo verso, 22. Disse então Elias: eu sou o único que estou aqui dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Irmão, que crise. Sabe o que Elias pensava? Elias estava diante de todo Israel, irmãos, e disse assim: onde vocês estão com a cabeça? O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Vamos retomar a adoração ao nosso Deus e mostrar para esse povo que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. E o povo, irmão, não fala nada. Ficou todo mundo quieto. Elias dá um passo para trás nesse momento.
e diz assim: Senhor, eu estou aqui sozinho, porque eu estou diante de todo um povo, só que eles não creem como eu creio, eles não acreditam como eu acredito, eles não conseguem ver como eu consigo ver, eles não querem dar o que eu posso entregar, o que eu faço, Deus. Baal tem 800 profetas, 400 de Azera e 400 de Baal. Acabe está com 800 homens, conscientes do que vieram fazer aqui, e eu estou só. Aí é onde Deus fala no ouvido do profeta: eu e você somos a maioria. Descansa o seu coração e creia em mim. No final vai vir todo mundo junto, porque eu só preciso de um. Se um acreditar, se um confiar, se um se doar, se um se entregar, as coisas sempre acontecerão. Fica firme aí, meu amigão. Fica firme aí que nós vamos vencer. E Elias retoma. E diz a palavra assim: tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços. Eles tinham trazido esses novilhos. E ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei também sobre a lenha um outro altar, e também não acenderei fogo. Então vocês, adoradores de Baal, verso 24, então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor com S maiúsculo. O Deus que responder por meio de fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Em cima do muro. 24 é uma guerra de altares. Eu quero que você olhe para o Brasil, irmãos. Nós estamos diante de uma guerra de altares. A questão no Brasil, querido, não é moral, não é social, não é econômica, não é ideológica, é espiritual. A questão, irmãos, não é lutar agora contra carne e sangue. Não adianta derrubar o PT nem derrubar o Bolsonaro. Adianta derrubar Satanás. Efésios 6, sua luta não é contra carne e sangue. São principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. Nós precisamos entrar, irmãos, em lugares de remissão. É uma guerra de altares. Aí o que acontece? Falar uma coisa para você, meus amados filhos espirituais. O reino das trevas. O reino das trevas. Jejuam 3 dias, 4 dias, com sangue na cabeça, com cinza na cabeça, batendo tambor, rodando baiana. E a igreja dorme no ar-condicionado. O reino das trevas, política, economia, guerra de altares, magias, invocações, crianças sendo mortas, sacrificadas a ídolos, caminhões de bois sendo importados por gente grande para sacrifícios. Coisas terríveis que você treme só de pensar. Não deveria tremer, porque o simples sangue do Cordeiro Jesus apaga tudo isso em segundos. Só que alguém tem que estar lá, irmão, nesse lugar. Alguém tem que estar resistindo. Alguém tem que estar resistindo. Dizendo: Deus está procurando Elias. Tem uns aqui de pé ainda. Guerra de altares. Vamos ver alguns detalhes aqui, vamos lá. Verso 25. Elias disse ao profeta de Baal, aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos que trouxemos e preparem o seu altar primeiro. Então eles que escolheram um novilho e prepararam o altar. Visto que vocês são tantos, Elias falou: vocês são mais, vocês são 800.
Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. E gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Verso 27, ao meio-dia Elias começou a zombar deles. E Elias dizia: gritem mais alto. Elias dizia: já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Verso 28, então passaram a gritar ainda mais alto. Feriam-se com espadas e lanças, cortavam seu próprio corpo, de acordo com os costumes que eles tinham de derramar sangue, até sangrarem na terra. Verso 29, passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe. Olha só, irmãos, eles continuaram, olha o tanto de tempo, olha o detalhe do texto, passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, 18 horas. Aqui, irmãos, está mais ou menos o entendimento que eles estavam nesse ocultismo há 12 horas. E diz assim: mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu nada. Verso 30, então Elias disse ao todo o povo: é a nossa vez. Então Elias disse ao povo, irmãos, olha para mim, por favor, me dá a sua atenção de presente. Elias não falou: é a minha vez. Elias falou: é a nossa vez. Deixa eu falar uma coisa para você, que talvez você nunca tenha percebido, vai perceber hoje. Elias poderia ter feito isso sozinho, porque Deus o responderia. Elias mandou que não chovesse, e 3 anos e tanto e não choveu. Aqui Elias está querendo trazer também a chuva de volta. Mas o detalhe do texto é que Elias diz: então Elias disse ao todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. Ou seja, chegai-vos a mim. O que Elias está dizendo, irmãos? Essa não é uma guerra particular, essa é uma guerra do reino. O que está em jogo aqui não é remir a minha fé, porque a minha fé nunca sucumbiu. O que está em jogo aqui é remir a fé de vocês. É isso que Elias está falando para eles. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Detalhe, como é que esse altar é restaurado? 31, apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Joga para mim esse versículo aí. Depois apanhou 12 pedras, olha como é que se restaura o altar, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. Um dia a palavra do Senhor foi dirigida, e não foi para o reino do norte, e nem foi para o reino do sul, e não foi para Samaria, e nem foi para Jerusalém. A palavra foi dirigida em Êxodo, dizendo: vós sois a minha nação sacerdotal, povo santo de propriedade exclusiva minha. Sabe o que Elias está fazendo? Profeticamente denunciando a divisão do povo. Eu nunca mandei vocês se dividirem em 2 povos. Nunca foi para existir Samaria e Jerusalém. Nunca foi para existir reino de Judá e reino de Israel. Vocês estão sendo sucumbidos porque estão divididos. E um povo dividido, uma casa dividida não prevalecerá. Isso é a igreja de hoje, irmão. A igreja no Brasil é casa dividida. É casa dividida.
Fala daqui, fala dali, fala daqui, irmãos. Unam-se, levante-se como um único exército. Nada no Brasil pode segurar a igreja. Nada no Brasil pode segurar um povo que ora. Nada no Brasil, irmãos, poderá segurar a igreja brasileira, que fará o que quiser nos próximos anos. Escute o que eu digo para vocês. O pastor Douglas, quem viver, verá, irmão. Me encontra o ano que vem, me encontra. Começaremos a encher os estádios da nação, irmãos. Estádio por estádio, 20 mil, 40 mil. O foco da igreja é bater os jogos do Flamengo, os jogos do São Paulo, os jogos do Corinthians. A igreja vai mostrar para o Brasil, irmãos, quem é a igreja brasileira. E juntos, igreja. E você vai ver, irmãos, quem é que fica de pé. Quem é que consegue segurar um povo, irmãos, que tem Deus como Senhor. Um povo que veio, que venceu Faraó, que venceu árabes, que venceu muçulmanos, que venceu guerras de 6 dias. Você vai ver quem é que segura esse povo. Sabe o que ele está falando? Elias está falando? Nós vamos restaurar o altar em ruínas. Sabe como é que restaura um altar em ruínas? Unidade. Cada príncipe de tribo, cada um de uma tribo. Então aqui não está só Israel, porque Israel tinha 10 tribos. 10 tribos. E as outras 2 formavam o reino do sul, Judá, com capitão em Jerusalém. Aqui não tem 10 tribos, aqui tem 12. E ele fala, as 12 tribos, tragam cada uma pedra. E com essas pedras nós vamos construir um altar para Deus. E esse é o altar da reconstrução. Porque o que Deus vai fazer não é com Judá. O que Deus vai fazer não é com Israel. O que Deus vai fazer é com o meu povo. Diz a palavra do Senhor. Depois se apanhou as 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: o seu nome será Israel. Então esse texto diz: Deus falou às 12 tribos descendentes de Jacó, o seu nome será Israel. O nome de quem, irmão? Das 12 tribos e não de 10. Então o que é isso aqui? Uma denúncia profética, irmão. Profético denuncia. Todo mundo quer receber o profético para te dizer: eis que te digo, que teu príncipe chega amanhã. Eis que te digo, que né, o milagre, a benção chegou. O profético denuncia. O profético está dizendo assim: reúnam as 12 tribos, na qual o Senhor chamou de Israel. Vocês 10 aqui separados não é Israel. Isso aqui é um embuste, é uma mentira. Israel são as 12, reúnam as 12 tribos. 32. Com as pedras construam um altar em honra ao nome do Senhor. E aqui cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Vai pegando. 33. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse, e aqui, irmãos, nós estamos encerrando, vem um desafio. Diga assim: esse é um altar personalizado. Não existe altar na Bíblia com um lago em volta, mas esse tinha. Diga assim comigo: se eu quero um milagre personalizado, a minha entrega será personalizada. Jejue pela nação. E o que nós entregaremos é no coletivo. Entregaremos como povo algo que Deus está pedindo. É algo para si que você quer? Pode pedir o que você quiser, irmão. Mas você vai entregar o que Ele também pedir. Deixa eu dizer uma coisa. E eu quero, irmãos, trabalhar isso com vocês. E eu quero desafiar, irmãos, aos pregadores da Supergraça. Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não faz acepção de pessoas. Quero mostrar uma coisa para você, vem cá. Marquinhos, vem cá. Estevão, vira para lá, para frente. Esse é o Marcos, esse é o Estevão. Eles não têm nada a ver um com o outro, são servos do Senhor. Esse aqui se consagra, busca, ora, obedece, entrega, vigia e ora. Esse toma suco de laranja, joga videogame. Vai na igreja. Nem todo domingo tem uns que não dá. Dá umas voltas por enquanto. Ama Jesus de todo o coração dele. E bate no peito e tem fé demais. Os dois estão pedindo a mesma coisa. E Deus vai entregar do mesmo jeitinho a mesma coisa para os dois. É justiça? É justiça? Deus é justo. É justiça? Super graça? Não, ele vai receber sim, porque Jesus já morreu na cruz. Deixa eu explicar uma coisa para você, super graça. Os pregadorzinhos. Jesus morreu na cruz para que esse aqui seja salvo, como esse aqui. E pelo simples fato dele reconhecer Jesus como Senhor, e estando na igreja, ainda numa vida malomena, se ele tem a fé e entregou a Jesus e a salvação é pela graça, e ele vem perseverando aqui, vai tal, aos trancos e barrancos vai persistindo, ele vai estar lá no final, ó, salvo. Só que o padrão de vida no Espírito, irmão, se for igual, Deus não é justiça, Deus é injusto. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. A graça de Cristo, o sangue de Jesus salva os dois. Agora Deus faz acepção de entrega para usar. Escreva e nunca mais esqueça. Deus faz acepção de entrega, de renúncia para usar profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, homens, semeando fogo às nações, espectadores, estão juntos, sendo coberto pela oração da igreja, sendo arrastado pela oração e pela intercessão de um povo, vão chegar na salvação, mas talvez nunca serão usados, irmãos, como um Elias. O que dizer de Sansão, Baraque, Jefté, apagaram a força do fogo. Está vendo a importância do Hebreus 11 aqui? Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas Deus sempre fará acepção de entrega para usar. Pode sentar lá. Por que esse altar aqui? Por que esse altar aqui tinha água? Deixa eu falar uma coisa para você. O novilho, não sei se você prestou atenção lá. O novilho eles trouxeram. Acharam no meio da seca um boi, talvez tivesse até uns bezerros meio magro, mas trouxeram o novilho. Lá em cima, o que tem um altar geralmente? Um altar sempre tinha o quê? Lenha, não é? Lenha e fogo. O animal era sacrificado na hora. Esse é um altar diferente, porque os animais já vieram mortos. Eles trouxeram os animais. Então cada um recebeu o seu animal. Toma aqui o seu novilho, a gente fica aqui com o nosso. Beleza. Agora o que tem no altar dos dois? Lenha, num tempo de seca. Lenha é o que mais tem, não é isso? Lenha é o quê? Galho seco. Em cima do monte aqui, ó. Nós estamos aonde? Vê a configuração que nós estamos. Detalhe do texto, em cima do Monte Carmelo. Acha lenha aí, está cheio de lenha. Então junta lenha para cá e lenha para lá. Pedras, quero 12 pedras. Pedra em cima de um monte, está cheio de pedra. Cada um pega pedra, 12 pedras e reúne aqui. Agora, nós vamos orar para invocar o fogo.
Só que ele diz assim: cava um buraco em volta aqui. Mas o que é isso? Abre um buraco. Não, está raso, cava mais. Está raso, cava mais. O que é isso, Elias? Isso aí é uma porção que dá para 2 medidas de semente. E o que é isso? Esse é um altar diferenciado. Ou vocês acharam, Elias, que a minha oração remeria vocês? Ou vocês acharam que eu trouxe vocês aqui, que eu trouxe vocês aqui para cima, para ver um show acontecer, para que debaixo da minha entrega, da minha renúncia, do perigo de 3 anos que eu passei, eu pedisse a Deus, Deus mandasse fogo, remisse todo mundo e todo mundo voltasse à vida boa. É vocês agora, são vocês. O que tem diferente nesse altar? Isso aqui vai ser encher de água. Aí eles botaram a mão na cabeça e disseram: água? 3 anos que não chove, irmão. Água? Em cima de um monte. Não tem lago, não tem rio, não tem poça, não tem chuva. Água. Água. O Senhor falou assim: vocês vão pegar 3 cântaros. Um cântaro, irmãos, me dá isso aqui, por favor, Karine. Um cântaro era um vaso, um recipiente, só que era de barro. E tinha como se fosse uma taça, assim, ao cântaro daquele tempo, 2 asas, duas alças. E um grande cântaro, eu estudando esses dias, tinha na média de 10 a 12,5 litros, capacidade de 12,5 litros, um cântaro grande. E diz aí que era um cântaro grande. E ele falou assim: Elias, peguem os cântaros, leia aí comigo. Verso 33. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaço e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 cântaros grandes e derramem-nos sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente. E disse eles, e fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. Diga comigo: 4 cântaros, 3 vezes. Quantos cântaros foram? 12 cântaros. Vocês vão jogar água em cima da lenha. É um altar encharcado. É mais difícil, né, Paulo? O fogo queimar a lenha encharcada do que lenha seca, né? Vocês vão jogar água em cima do novilho, em cima da lenha, em cima das pedras e em cima da terra. Já viu lenha seca e terra seca quando vê água o tanto que puxa? E vocês vão jogar água e até molhar tudo, encharcar a terra. Isso é uma promessa da chuva. E encher a valeta de água até transbordar. E aqui é onde o povo olha para Deus. E é onde o povo olha para Elias e fala: é, profeta, agora o negócio enrolou. Se você pegar, irmãos, 10 litros em cada cântaro, se foram então 12 cântaros, 120 litros de água. Não chove há 3 anos. Segura aqui, ô Estevão. Sabe o que aconteceu aqui? Elias falou: nós vamos levantar 12 cântaros grandes, 10 a 12 litros e meio. 12. Quantas tribos são? 12. Cada tribo, por favor, Azer, Naftali, Zebulon, Judá, me arrume um cântaro de 12 litros cheios de água para o holocausto. E aí os príncipes das tribos chegaram a Elias e falaram: onde nós vamos arrumar água?
Cada um tem aí na sua cintura os seus odres de águas que cruzaram o deserto, carregando para não morrerem de sede. Abram mão dos seus odres e encham o cântaro. Elias, nós estamos aqui com as mulheres, alguns com crianças, temos que descer o monte e atravessar o deserto. A pouca água que tem no odre, se nos faltar, nós e nossas famílias morreremos de sede. E Elias diz: até quando cochearão entre dois pensamentos? Para isso serve um profeta, irmãos. É a mesma voz da viúva. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou vocês acreditam que Deus vai responder com fogo, e depois do fogo vem as águas do Senhor? Ou vocês retornem esse morro abaixo e vivam escravos de Acabe e de Baal para sempre? Eu quero um cântaro grande, 12 litros de água de cada tribo. Reúna cada tribo e traga. Aí aqui, ó, o Estevão é de Judá. Vai lá, Estevão, você é um homem de Judá, põe água aí. Ele foi lá e botou o cantil dele, que era o odre. Aí vem outro. Vem cá, Paulinho. O Paulinho também é um homem de Judá. Foi lá, pegou o odre dele, o que tinha lá. Põe aí. Isso. E foi vindo homem por homem de uma tribo, até irmãos que enchessem. E foi dado a Elias, e Elias virou aquele odre. Ou melhor, aquele cântaro. E assim se encheram 12 cântaros. 120 litros ou 144 litros de água. E o que nós temos aqui? Um povo agora que não está mais cochilando e na expectativa como estavam antes. Agora estão tudo assim, ó. Por favor, Senhor, manda fogo aí e ouve Elias. Nós amamos tanto Elias. Ele é tão bom para nós. Ele é o teu servo, ele é fiel, ele te ama. Ouça ele, por favor. Nós estamos aqui todos juntos, nós confiamos. Porque se o Senhor não responde com fogo agora, nós vamos morrer aqui em cima nessa seca. Ninguém tem um pingo d'água aqui de lugar nenhum. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Uma reação sobrenatural, irmãos, exigirá uma ação sobrenatural. Deus não age em nosso favor. Deus reage ao nosso posicionamento. Se eu não me posiciono, irmãos, eu não vejo milagres. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas Deus faz acepção de pessoas para milagres. Por isso que é claro, isso eu não preciso explicar para você. Você vê homens que contam e contam e contam milagres, milagres e milagres extraordinários, e vê outros que não têm absolutamente nada para contar. Por quê, irmãos? Porque a acepção que Deus não faz é para salvação. Milagres, irmãos, vêm daqueles que semeiam, que acreditam e se posicionam. Deus reage ao posicionamento do homem. E uma reação sobrenatural vem de uma ação sobrenatural. Aí diz a palavra assim: encheram os 12 cântaros e encharcaram. E diz o Senhor, a palavra do Senhor diz assim: verso 34, façam novamente. E eles fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou. E eles fizeram pela terceira vez. Então foram 4 jarras 3 vezes, 4 cântaros 3 vezes, 12 cântaros, 120 ou 144 litros. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Irmão, a valeta era de terra. E a água encheu, a ponto de encher e transbordar a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias
colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu é Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Até agora, irmãos, Elias tinha falado do nome de Deus? Elias tinha falado que Deus tinha mandado alguma coisa? Não, mas agora ele diz que o povo saiba que tudo isso que eu fiz é por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. 38, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, também a lenha, também as pedras e até o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, gritando: ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. O fogo comeu, lambeu as pedras, o novilho, a lenha, o chão, a água, tudo. E o povo caiu em pranto, gritando. Diz a palavra do Senhor, verso 40, então Elias ordenou-lhe: prendam os profetas de Baal, não deixe que nenhum deles escape. Eles prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. 42, então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ah lá, Elias foi, dobrou-se até o chão e colocou o rosto no meio dos joelhos. Não consigo não. Sabe o que é isso? Cócoras. A posição que as mulheres hebreias davam à luz. Uma posição de cócoras. Elias está na posição que uma mulher hebreia dá à luz, de cócoras, ajoelhado com a cabeça no meio dos joelhos, gerando o milagre das chuvas. Porque Elias sabia, agora se não chove, todo mundo morre. Agora se não chove, não é amanhã, não é o mês que vem, não é semana que vem. Nós precisamos de chuva agora. 3 anos não chove, nós precisamos de chuva agora. Diz o texto: vá lá e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo, e Elias orando, o servo ia lá na pedra mais alta e olhava. Ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: vai lá, olhe de novo, olhe de novo. E o menino dizia para Elias: não tem nada. E Elias falou: tem, olhe de novo, olhe de novo, olhe de novo, creia, acredite, veja, veja, olhe de novo. Eu preciso de uma nuvem que vem da região do mar. Deus vai mandar, olhe de novo. Na 7ª vez, o servo de Elias disse: eu vejo uma nuvem, ela é muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Ela está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, e começou a ventar e começou a chover muito forte. Acabe partiu de carruagem para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa no cinto, correu à frente das carruagens de Acabe por todo o caminho, para encontrá-lo em Jezreel. Sabe o que vai acontecer agora, irmãos? O encontro entre o profeta e o rei. Isso é para outro dia. Mas o Elias vai encontrar com Acabe e vai dizer: assim diz o Senhor, perturbador de Israel. Acabe partiu Paulo na carruagem, numa carruagem real. Eram pelo menos 6 cavalos. 3 duplas de cavalos. E ele correu fugindo para Jezreel, porque disse: Deus está com esse cara como nunca teve com ninguém, e agora nós estamos perdidos.
E o Espírito de Deus veio sobre Elias, que correu mais rápido que a carruagem. E durante todo o período ele esteve na frente, correndo a pé, na frente da carruagem. Você acha que Deus não tem super-herói? E chegou na frente em Jezreel para receber Acabe e poder confrontá-lo. Olha de novo. E o menino olhou e disse: vem uma nuvem. É do tamanho da mão de um homem. Essa nuvem vem sobre o Brasil. Ela é do tamanho da mão de um homem. É uma mão com 5 dedos. Apostólico, profético, mestre, evangelista e pastoral. É a mão de Efésios 4:11, restaurando sobre essa nação aquilo que Deus vai fazer. E o que o povo faz agora, irmão? Retorna ao Senhor. Eu quero orar com você. E você precisa crer no que eu estou te dizendo. Para que o sobrenatural aconteça, irmãos, no Brasil e na sua vida, você terá que entregar tudo. Você vai ter que entregar o que te custe. Abra mão do seu odre, da água de reserva que você tinha para sua esposa e para os seus filhos beber. Abra mão dos últimos goles que existiriam ali naquele odre, naquele cantil, para que eles pudessem descer o monte e cruzar o deserto. Se não fossem enchidos 12 cântaros, o milagre não tinha chegado. Esse, diga comigo, esse é um milagre personalizado. Elias precisava do povo, porque a ativação daquele altar viria pela ação do povo. Deixa eu falar uma coisa para você. O altar levantado a Baal era idêntico ao altar levantado ao Senhor. Pedras, lenha, novilho cortado, esperando fogo. Uma coisa diferenciava os dois altares: a água. O altar do Senhor é diferente, irmãos, do altar da iniquidade. Uma coisa diferenciava os altares: a água. E a água não vinha de Elias, a água vinha do povo. Diga assim comigo: eu abrirei mão daquilo que me custa, para ver as chuvas do Senhor vindo sobre a minha nação, vindo sobre a minha família, vindo sobre meu casamento, vindo sobre a minha casa, vindo sobre a minha vida. Fique de pé comigo em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor.